E nós vamos ver agora uma cena do filme Albert Camus, de 2011, que mostra a curta vida desse escritor nascido na Argélia e que rompeu com Sartre e com boa parte da esquerda francesa no pós-guerra. La rédaction des temps modernes a quelques réserves sur ton livre. Ah bon? T'étonnes? Un peu. Tu dois t'en douter, non? Le fait que la droite t'encense te pose pas un peu problème? Attends, soyons clairs, Sartre. Si la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Moi aussi, je trouve les camps soviétiques inadmissibles. Mais je trouve tout aussi inadmissible l'usage qu'en fait la presse bourgeoise. C'est ça qui nous sépare. Quelle erreur. Quelle erreur énorme. Il faut se battre contre le totalitarisme. Contre tous les totalitarismes. L'histoire vous donnera tort, mais il sera trop tard. Cesse de jouer les Cassandres. Et puis qu'est-ce que tu attends de cette dénonciation des camps soviétiques? Tu veux désespérer la classe ouvrière? C'est toi, Sartre? Toi qui sais d'où je viens, qui me reproche de désespérer la classe ouvrière? O Camus chegou a ser quase profético, né? Quando ele fala para o Sartre que a história vai provar que você está errado. Essa polêmica que aparece nessa cena é uma polêmica que ocupou muito o cenário, não só dos dois, no pós-guerra, que é justamente na sequência de quando ficou se sabendo dos horrores do regime stalinista e de como a Revolução Soviética tinha dado errado, produzido um totalitarismo horrível. Ali se colocou uma discussão, essa cena é muito importante, não só para a época deles, que tem aquele contexto francês ali. É muito importante porque o Camus dá uma resposta para o Sartre. O Sartre fala que a direita está elogiando o que você fez e não sei o que e tal, e você não acha que isso é significativo, alguma coisa assim? E o Camus responde, ali onde estiver a verdade, eu estarei. Essa é a frase, é uma frase que descreve justamente o que significa ser um intelectual inorgânico, né? É assim, é um intelectual que, ao invés de trabalhar por uma pauta política, ele está preocupado em discutir as coisas sem, digamos assim, o objetivo político ideológico. Tanto que o Sartre responde para ele, ele diz assim, no final da conversa, você quer tirar a esperança da classe operária, né? Então você vê bem ali, essa é uma questão de época, né? Hoje ninguém fala de classe operária da forma que eles falavam. E o Camus responde para ele, tipo, você lembra de onde eu vim? Quer dizer, né? O Sartre era um menino francês, fez école normale, da elite francesa, intelectual. Camus veio da Argélia. Camus era um pobre. Pied noir. Pied noir, como os franceses falavam na época, né? Então, é claro que a gente olhando daqui para trás, apesar de que, Thaís, eu tenho a impressão que a maior parte da classe intelectual, não só brasileira, mas falando aqui do nosso país, a maior parte da classe intelectual, envolvendo aí não só professores ou filósofos, mas artistas, jornalistas, todo mundo que está envolvido, digamos, com o mundo das letras, de alguma forma, continua pensando como Sartre. Então, Pondé, sobre isso, o historiador britânico Tony Judt, ele usa essa expressão anestesia moral coletiva para definir o que, segundo ele, acontecia nesse pós-guerra francês, entre a intelectualidade francesa. Quer dizer, como você citou, como mostra o filme, todo mundo já tinha conhecimento dos campos de trabalho forçados, das perseguições, dos falsos julgamentos que estavam sendo promovidos na União Soviética, no regime comunista. Mas a intelectualidade francesa, em sua maioria, preferia fazer vista grossa. E o Albert Camus, não. O Albert Camus acabou por romper com essa anestesia moral coletiva, como diz o Tony Judt.
teve alguma consequência, além da coisa mais ruidosa, que foi o rompimento dele público com Sartre e tal? Qual foi a consequência política dessa atitude do Camus de ser uma dissidência nessa anestesia moral coletiva? Ele foi cancelado. Se a gente falar com o Ah, que termo surpresa! de hoje em dia, ele foi cancelado. Romperam com ele, né? Tanto que quando ele morreu, apesar que ele era um Nobel, não sei o quê, o Camus morreu numa... Ele quando chegou, ele foi erguido ao pedestal, porque ele era uma espécie assim de filho da classe operária que virou intelectual, né? Então, se imaginava que ele ia realizar, então, o sonho do operário intelectual, né? E quando ele morreu, ele estava abandonado, escorraçado. Não é que ele criou uma outra revista, né? O Combate, assim, não é que ele tinha perdido espaço na vida intelectual francesa, mas ele só tinha espaço na vida intelectual francesa porque a vida não estava reduzida só aos obcecados da esquerda. Você pega, por exemplo, o Raymond Aron, né? Que está ali, na mesma geração, que é outro que o Tony Judt entende que não sofria de anestesia moral, certo? Coletiva, o Raymond Aron, contemporâneo deles. Você tinha ali um nicho muito estreito de quem não estava trabalhando à esquerda. Essa questão, quando eu falo que isso daí hoje continua-se a favor do Sartre, nessa polêmica com o Camus, é porque hoje, apesar de se saber muito bem de todas as baixarias lobistas, de todas as mentiras que se praticam nas instituições, de todo o greenwash que existe no mundo corporativo, certo? Apesar de se saber que a academia está reduzida a zero em termos de qualquer atividade inteligente, porque todo mundo só repete a mesma coisa porque tem medo, certo? Continua se mentindo, como Sartre. Pela mesma causa, achando que você tem que mentir, porque assim você vai combater a opressão. Então, o que você está dizendo é que, da mesma forma que aconteceu no pós-guerra, com Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, as pessoas preferiam mentir para combater a opressão, como você disse, e você acha que é essa situação que está acontecendo agora? Quer dizer, era uma mentira funcional, uma mentira para o bem, uma mentira engajada, ideológica. Uma mentira ideológica. Só que também existe o componente o componente da sociabilidade, que, aliás, é o objeto de pesquisa do Tony Judt, no Passado Imperfeito, né? Esse conceito de sociabilidade intelectual, ou seja, o modo como os intelectuais se organizam, que existe até hoje, quer dizer, então, disso que eu falava. Os intelectuais se organizam ao redor da mídia, de redações, de universidade, de instituições que têm a ver com bolsas e tal. E essa sociabilidade, ela enviesa completamente o pensamento. E é com isso que o Camus se bateu. Ela enviesa. Então, não é só uma questão de continuar mentindo em nome do combate à opressão, né? Porque eles também são opressores. Nesse sentido da sociabilidade, o Tony Judt também faz uma imagem interessante, que ele diz que naquela época, mesmo com tudo isso acontecendo, se você fosse a um jantar de inteligentinhos, como você gosta de falar, e dissesse alguma coisa contra o regime comunista, fizesse alguma crítica, aquilo cairia como um insulto, como se fosse um insulto ao anfitriã, seria de tão mau gosto que era como se você contasse uma piada chula ou você dissesse que a comida estava ruim, ou seja, você estragaria o jantar inteligentinho na hora. É a mesma coisa de se você vai no jantar de colegas, assim, eu imagino que no mundo jornalístico também não seja muito diferente, imagino que também no mundo acadêmico não seja diferente. Então, assim, conheço, isso pode acontecer se você, por exemplo, colocar em dúvida, digamos assim, a santidade de pautas identitárias, ou você simplesmente colocar ela num quadro de ações humanas, de ações e reações. Você também vai estragar a comida.